Olá, boa noite. Obrigada por estarem aqui conosco nesta noite de lançamento do Colo, Coletivo de Jornalismo Infanto-Juvenil. O Colo teve início em fevereiro deste ano, quando pesquisadores e comunicadores que produzem conteúdos midiáticos dirigidos a crianças e adolescentes se uniram em torno de uma ideia: fortalecer o jornalismo infanto-juvenil no Brasil. São, ao todo, 28 profissionais de todas as regiões do país. O coletivo também tem como objetivo defender o direito da criança e do adolescente de receber informação ampla, variada e adequada a eles. Também quer incentivar a escuta de crianças e adolescentes como fontes de informação na produção jornalística e disseminar a importância do jornalismo infanto-juvenil como suporte para processos de ensino e aprendizagem. A seguir, vamos conhecer melhor alguns dos membros do Colo. A gente vai passar um vídeo que a gente produziu com alguns comentários. No início de 22, um grupo de jornalistas, comunicadores e pesquisadores se uniu em torno de uma ideia: fortalecer o jornalismo para crianças e adolescentes no Brasil. Daí surgiu o Colo, Coletivo de Jornalismo Infanto-Juvenil. O meu nome é Juliana Doreto. Eu sou jornalista e trabalhei na Folhinha, na Folha de São Paulo. Daí surgiu a minha ideia, a minha vontade de saber mais sobre o jornalismo para crianças. Então, eu estudei o tema no meu mestrado, no meu doutorado e sigo hoje com essa pesquisa na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Meu nome é Thaís Furtado, eu sou professora e pesquisadora do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu dou aula também para graduação de jornalismo. Desde o meu doutorado, eu venho pesquisando as relações das crianças com a mídia e especialmente com o jornalismo. Sou uma das cofundadoras da rede de pesquisa Recria e por esse meu interesse na criança e a sua relação com o jornalismo, eu faço parte do Colo. Oi gente, meu nome é Priscila Crisp, eu sou jornalista e também mestre em literatura infantil. Eu escrevo tanto jornalismo quanto ficção para crianças e a criação do Colo foi uma grande alegria poder reunir, encontrar e conhecer colegas de todo o Brasil que também trabalham com esse público. E acho que mais importante do que catalogar essas iniciativas é que a gente também pode trocar ideias sobre como fazer esse jornalismo infanto-juvenil e como garantir o acesso ao direito à informação por crianças e adolescentes. Vida longa ao Colo! Oi, eu sou a Maria Carolina Cristianini, sou editora-chefe do Jornal Joca e jornalista amiga da criança. O surgimento do Colo é um marco no Brasil, por ser o primeiro coletivo, a primeira iniciativa coletiva em prol do jornalismo infanto-juvenil no nosso país. E é um imenso orgulho fazer parte de tudo isso. Tá aqui no lançamento hoje. Vida muito, muito longa ao Colo. Olá, meu nome é Cristiane Parente, eu sou professora, pesquisadora e jornalista amiga da criança. Um reconhecimento da ANE de Comunicação e Direitos e do Unicef pelo meu compromisso com os direitos da infância. Meu relacionamento com esse público começou no início dos anos 2000, quando eu fui editora de um suplemento voltado a crianças. Eu estou no coletivo, no Colo, porque eu acredito e defendo o jornalismo infanto-juvenil. Olá, eu sou a Viviane Zanardo, editora-chefe do Jornal da Criança, um veículo de imprensa destinado aos alunos do ensino fundamental. Mas nem sempre eu trabalhei nessa área. Eu comecei nas redações de TV por volta do ano 2000, 2001, e quando minha filha tinha uns 8 anos, eu percebi que ela não gostava do gênero jornalístico. E eu lancei o Jornal da Criança para ajudá-la, assim como também outras crianças do Brasil. Isso aconteceu em 2019 e hoje é um prazer enorme fazer parte do coletivo Colo, está ao lado de profissionais competentes que se importam com o jornalismo infanto-juvenil e educação midiática no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Sara Fernandes, sou jornalista e sou geógrafa. Eu coleciono algumas experiências na produção de materiais didáticos e paradidáticos e também em projetos de educomunicação para crianças e adolescentes. Atualmente, eu sou produtora e roteirista do Radinho BDF,
que é um podcast jornalístico para crianças. É uma grande alegria fazer parte do Colo e ajudar a fortalecer essa modalidade tão importante na comunicação, que é o jornalismo infanto-juvenil. Nossa proposta aqui é pensar conjuntamente em soluções, propostas e projetos que ajudem cada vez mais a lançar luz às crianças como sujeitos de direito. Oi, meu nome é Fabrícia, eu sou jornalista e uma das fundadoras da revista Qual é. Está sendo muito bacana esse processo de construção do Colo. Acredito que a gente vai ter uma oportunidade para conversar bastante sobre o jornalismo infanto-juvenil, conversar, questionar, criticar, enfim, vai ser um espaço de muito aprendizado. Afinal de contas, acho que mais do que nunca o jornalismo está se fazendo necessário na nossa sociedade, né? Então, espero poder contribuir para esse debate e também aprender, é claro. Olá, eu sou a Maíra Fernanda Ferreira, sou jornalista formada pela Unesp, no campus de Bauru, no interior do estado de São Paulo. E desde quando eu entrei na faculdade, em 2003, o tema da infância e do jornalismo sempre chamou muito a minha atenção. Então, eu fui investigar a relação que as crianças estabelecem com os suplementos infantis. Depois, eu parti para o mestrado também para pensar o webjornalismo infantil e criei um webjornal com crianças. E no doutorado, mais recentemente, eu trabalhei com esse conceito da criança nativa digital e ativa na internet, a partir do momento em que eu defendo e acredito no potencial das crianças e dos jovens como produtores de conteúdo, como merecedores de um acesso à informação de qualidade. E é isso que nós estamos aqui para apresentar e discutir no Coletivo Colo. Olá, sou Ana Cátia Ferreira, jornalista doutoranda na Universidade Fernando Pessoa de Porto e investigadora no campo do jornalismo infanto-juvenil. Sou mãe, tia e madrinha e isso veio reforçar o meu interesse nas problemáticas pelas crianças, particularmente a produção e o consumo de notícias. Aqui o jornalismo infantil-juvenil tem um papel relevante. Aqui o Colo tem um papel relevante. Por isso juntei-me a este grupo de jornalistas, comunicadoras e investigadoras para, além de envolver a comunidade académica, consigamos desenvolver iniciativas com implicações práticas com vista à solução de problemas específicos. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna Coleman, eu estou no último período da faculdade de jornalismo, eu estou quase me formando e no semestre passado eu apresentei o meu TCC sobre a relação entre o jornalismo infanto-juvenil e a educação. Essa é uma área que eu gosto bastante, por isso eu estou muito feliz de fazer parte do Colo, de encontrar tantas pessoas que também gostam de estudar sobre essa área, que também se importam com o futuro e a formação das crianças, então eu acho que é uma iniciativa incrível e super fundamental para os dias de hoje. Olá, eu sou Giovana Botti, jornalista, pesquisadora, doutoranda no Prolan USP com pesquisas sobre audiovisual infanto-juvenil da América Latina. Também sou editora no Conkids e integrante do Centro Brasileiro de Mídia para Crianças e Adolescentes, o Mídia Ativa. É uma alegria fazer parte do lançamento do Coletivo Colo, que fortalece toda uma rede de profissionais que se dedica no dia a dia à comunicação de qualidade para o público infanto-juvenil. E mais do que isso, o Colo tem a bandeira de defesa das crianças como sujeitos de direitos e direito ao acesso a conteúdos de mídia de qualidade, que levem em conta as especificidades desse público, as vivências desse público, que faça a escuta genuína de crianças e adolescentes e que o jornalismo seja sempre propulsor de valores democráticos, desde a infância, sempre. Pessoal, eu sou Sabrina Data em que Generali. mundialmente se celebra o Dia da Infância, damos início oficialmente às atividades do coletivo. Por isso, desde já, trazemos aqui também as crianças. Elas nos contaram sobre notícias de que mais gostam e nos explicaram por que o jornalismo é importante para a vida delas. Acho que a Sabrina Generali, uma das membros integrantes do Colo, está nos ajudando. Daqui a pouquinho vai soltar o vídeo.
condução. Não sei se vocês estão me vendo e ouvindo bem. Bom. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Isabela Zarnato Lancelotti, tenho 10 anos de idade e eu sou filha da editora-chefe, também leitora do Jornal da Criança, e hoje eu vou responder algumas perguntinhas para vocês. A primeira pergunta é: o que gosta de ler no jornal? Eu gosto de ler muito sobre o meio ambiente, coisas que vão acrescentar e ajudar no nosso planeta. Gosto de ler também algumas coisas da Covid, mas algumas vezes já vou falando, mas eu gosto. Eu gosto muito, como que eu disse, meio ambiente, cultura e também gosto do mundo, que são os 3 temas que passam essas 3 coisas que eu mais gosto de ver no jornal. Bom, a terceira: por que é importante ler notícias para a sua idade? É importante porque, pelo que eu acho, é importante porque a gente vai acrescentar conhecimento pra gente, acrescentar conhecimento pra gente do mundo, a gente vai aumentar, ajudar nos nossos estudos, e a gente vai ficar mais bem informado do que está acontecendo, além de ficar mais inteligente, conseguir aprender mais rápido, certo? Eu não sei se é isso, não sei se eu tô falando certo, mas eu tô falando o que eu tô achando, tá, gente? Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriela, eu tenho 10 anos e falo da cidade de Mococa, no interior de São Paulo. Legal, Gabi. Vou te fazer a primeira pergunta, então, que a gente quer saber, todo mundo quer saber de você. O que você gosta de ler no jornal, ouvir no rádio, em podcast ou na televisão? O que você gosta de saber? Eu gosto de saber, quando eu leio o jornal, eu gosto de saber mais de esportes, essas coisas. O rádio eu não tenho muito costume. Podcasts, eu gosto de ver, tipo, podcasts de animais, da vida animal. Agora, na televisão, eu gosto de ver telejornais. E aí, assistindo o telejornal, tem algum assunto que te chama mais atenção? Alguma coisa que você gosta mais de saber? Não, eu gosto de tudo. Tudo? Você gosta de estar atualizada? Isso. Legal, Gabi. E por que você acha que é importante ter notícias para as crianças? Porque, tipo, a criança tem que estar informada do que está acontecendo no mundo. Porque se a pessoa não sabe, a criança, né? Não sabe o que está acontecendo à sua volta, como ela vai viver assim, tipo, saber? Muito bom, é importante saber o que está acontecendo, né? É. Olá, eu sou Yuri Shanman, tenho 12 anos, estou no 7º ano. No Jornal da Criança eu gosto de ler sobre ciências e tecnologias. No rádio eu escuto notícias até a escola. Na televisão eu gosto de assistir desenhos antigos, como os Jetsons. Isso é jornalismo. Jornalismo significa para mim respeito, onde que a linguagem do texto é passada para adolescentes e crianças. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marina Yaneri, eu tenho 12 anos e eu estou muito feliz de estar participando do lançamento do Colo, que é o jornalismo infanto-juvenil em rede. Eu gosto de assistir tanto reportagens pela TV quanto ler em jornais. Eu gosto de estar por dentro das atualidades não só do Brasil, mas ao redor dele, no mundo. E um dos temas que eu mais gosto, um dos temas que eu mais leio, que eu mais pesquiso, que eu mais assisto, são em relação à saúde, à educação e a casos policiais. Bom, eu acho que é super importante uma criança ela ler, ela assistir notícias, ela tá atualizada sobre o mundo, porque uma criança bem informada, é uma criança que provavelmente no futuro será muito responsável e muito consciente sobre o que está ao redor dela, tanto das pessoas, meio ambientes, entre outros. Olá pessoal, eu sou Gabriel Pereira Ponteado, de 12 anos, e estou no 7º ano. No jornal JC, eu gosto de ler sobre as notícias do Caderno do Mundo. Gostei muito da cobertura que o JC está fazendo sobre a guerra na Ucrânia. No rádio, às vezes, eu escuto a estação CBN com meu pai, e na TV eu prefiro assistir filmes e séries. Os temas que eu mais gosto são generalidades sobre o mundo e também sobre a ciência e tecnologia. Eu acho importante ter notícia para a nossa cidade, para nos manter informado com o que acontece no mundo.
O que você gosta de ver na TV, ler no jornal ou ouvir no rádio? Eu gosto de ver e ouvir notícias sobre o mundo. No rádio eu também gosto de escutar músicas. De que temas você mais gosta quando vai procurar notícias? Tecnologia, ciências, meio ambiente e artes. Por que é importante ter notícias para crianças? Para desde cedo a criança ficar por dentro do que acontece no mundo ao seu redor. Oi, eu sou o Lucas, tenho 12 anos e sou da cidade de São Paulo. Eu gosto de ler no jornal as notícias de atualidades do dia de hoje. No rádio, não ouço muito rádio, então na maioria das vezes é música que ficou tocando no carro, radical. Na TV eu só ficava passando canal de notícia, então fico vendo, né? Notícias que passam na TV. Os temas que eu mais gosto todos. Todos são muito legais e divertidos de ler e ouvir. É bom porque é importante ter notícias para crianças. Eu acho que é para elas entenderem como é o mundo e no futuro saber como agir essas coisas. Oi, eu sou o Pedro. Eu gosto de ir ver no jornal quadrinhos, notícias impressionantes, na TV, desenhos, filmes. O tema que eu gosto é da cultura e brincadeiras. Para mim, notícia é para a gente ficar alerta e saber o que está acontecendo no mundo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Isadora Pinheiro, tenho 8 anos e estou aqui de São Paulo, capital. Bom, o que eu mais gosto de ler no jornal é Você Sabia, esportes, ciência, tecnologia e maluquices. O que eu gosto de ouvir no rádio, música e bastante rock and roll. O que eu gosto de assistir na TV, séries e filmes como, por exemplo, Quem Foi e Viúva Negra. Quais temas eu mais gosto? Astronomia, animais e esportes. Por que é importante ter notícia para a criança? Porque a criança ela precisa se informar e saber o que realmente acontece no mundo. Bom, eu acho que é isso, tá? Um beijo. Tchau, galera. Isa saindo. Pessoal, boa noite. Eu sou Sabrina General, eu sou integrante aqui do Colo também. Eu estou ajudando aqui na transmissão no backstage. A Juliana, que está conduzindo esse evento, ela está com alguns problemas de conexão, então por isso ela vai e volta. Eu vou tentar fazer mais ou menos às vezes dela aqui, né? Eu queria primeiro dar um recado. O chat estava desativado e aí a gente acabou de reativar. Caso não esteja aparecendo para vocês, a gente pede, por favor, que atualize a página. A transmissão vai continuar e vai abrir o chat para vocês. Se estiverem assistindo no celular, abaixo do vídeo, se estiverem no computador, ao lado do vídeo, e aí a gente consegue receber perguntas e comentários de vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se a Juliana voltou. Vamos ver se ela se conecta e ela segue aqui com a introdução, as nossas convidadas. Enquanto ela se conecta, então, eu acho que eu vou dando andamento aqui para a gente seguir com o evento, né? Então, a gente tem conosco aqui hoje, para marcar esse dia tão importante, duas convidadas, dois nomes muito importantes do jornalismo para crianças no país. A gente tem a Solange Dotto Monteiro, que criou o suplemento infantil do Diário do Grande ABC em 1972. O caderno tinha como principal proposta levar informação de forma lúdica para as crianças. A atividade denominada O Jornal na Sala de Aula teve notável repercussão e foi adotada pelas escolas da região onde ele circulava, se expandindo então para Piracicaba, São José do Rio Preto e São Paulo. A Solange tem graduação em Ciências Sociais, Direito e Comunicação.
pós-graduação em Didática e Metodologia do Ensino Superior e especialização em Metodologia e Gestão para EAD. Atualmente trabalha como professora universitária. Obrigada pela presença, Solange, muito bem-vinda. E eu vou aproveitar e introduzir também nossa outra convidada, que é a Mônica Rodrigues da Costa. Ela foi editora da Folhinha entre 1987 e 2004. Fez crítica de cultura para crianças na Ilustrada, editora na Publifolhinha, do Grupo Folha, entre 2013 e 2016, e também atuou como editora de A Tardinha, entre 2005 e 2008, do jornal A Tarde de Salvador. A Mônica também é poeta, é professora de jornalismo da FAAP, em São Paulo, e na pós-graduação em arte, crítica e curadoria na PUC de São Paulo. É crítica de teatro para o site de circo Panis e Circos e jurada da Associação Paulista de Críticos de Arte. Tem doutorado e mestrado em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, graduação em letras alemão e português pela USP e licenciatura pela Faculdade de Educação da USP. Então, além de grandes nomes do jornalismo infantil juvenil do país, né, são grandes profissionais com vasto conhecimento, vasta experiência, e agora queria desejar que sejam muito bem-vindos ao nosso evento. Cada uma de vocês tem cerca de 15 minutos para dividir com a gente, contar suas histórias, compartilhar suas experiências, contar sua trajetória no jornalismo infanto-juvenil, e depois a gente vai abrir para perguntas. Todos que quiserem participar, mandem no chat, a gente vai fazer uma seleção das perguntas e compartilhar aqui para que elas possam responder. Solange, Mônica, fiquem à vontade. Quem desejar falar primeiro, pode abrir o microfone e começar. Eu sugiro que seja a Solange, porque a gente já tinha até conversado que ela tinha chegado antes no nosso primeiro encontro. Ela já me apresentou. Eu vou começar já a minha fala, porque nós temos quantos? 15 minutos só, né? Para quem faz da profissão falar, como nós somos professores, 15 minutos é assim, muito pouco, né? Eu começaria lembrando o McLuhan, que nos diz que o meio urbano, ele explode de energia, uma massa de informações diversas, insistentes e principalmente irreversíveis, né? Então, no jornal, as crianças têm, né, todos nós, e as crianças particularmente, já que o nosso público-alvo foi escolhido por nós, foram as crianças, é uma janela, né, que se abre para o mundo. E a gente só vai conseguir completar, superar essa crise de informação quando a gente puder, então, fazer com que elas sejam leitoras, pensadoras, críticas, né? Daí a importância do jornal infantil. O Diário do Grande ABC, a gente começou, eu lecionava, eu fiz ciências sociais, eu comecei a minha vida de professora justamente quando teve aquela modificação em que, em vez de termos história, geografia, como conteúdos assim separados, a gente começou a ter estudos sociais. E eu sentia dificuldade que as crianças tivessem localizasse, por exemplo, a montanha e as pessoas que viviam na montanha, o artesanato da montanha, a alimentação da montanha e a localização geográfica, né? Aí comecei a utilizar o jornal e também conhecimento com a diretoria do jornal, e eles estavam já pensando em criar um jornal infantil, e aí nós começamos então com o Diarinho. A ilustração era feita pelo Maurício de Souza no início, e a gente passava o objeto das capas, né? E dando nesse período de lecionando, esse tempo todo, eu percebi que os conteúdos curriculares, quando eles eram só memorizados, depois da prova ficavam assim bem equidistantes para as crianças, né? E aí o conteúdo do jornal, como ele mudava todos os dias, nós aproveitávamos então e trazíamos toda a informação através desse jornal inteiro e no suplemento de domingo, onde o tema da semana coincidia com as datas que eram comemoradas na escola, a gente utilizava como matéria de fundo, né? Então, as professoras, que eram minhas colegas, começaram a utilizar, e daí o jornal na sala de aula passou a ser uma constante, foi
levado para outras escolas. Nesse meio tempo eu já estava me dedicando, deixando as aulas e me dedicando a estudar um pouquinho mais e tal. E eu percebi que nesse processo de informação, essas habilidades iam muito além de repetir o conteúdo, né? Então, aquela prova onde você ensinava e depois cobrava, e o aluno devolvia o que ele havia aprendido, era muito pobre, perto da utilização que nós podíamos ter no jornal. Então, a gente comentava, explicava, opinava, selecionava o material, interpretava, justificava. Então, tudo isso era possível através de inúmeras atividades que nós oferecíamos através desse jornal na sala de aula. E eu acredito que a cultura, por ser um processo intertextual, ela vai com que a teoria e a prática se encontrem e se relacionem. Então, quando se notificava, mesmo aqui na região, uma chuva exagerada, e a notícia saía no jornal, nós localizávamos no mapa da região o bairro, né? Isso tudo num tempo em que era feito assim, mimeógrafo, né? Não façam a conta de tanto tempo, mas foi desde de 1972, então já faz bastante tempo, né? E então esse jornal na sala de aula ele prosperou de tal forma que aí foi criado um programa e que nós tínhamos, que era a UNJ patrocinava, né? E que a gente expandiu, tinha cartilhas e tal, para que a professora pudesse fazer uso desse jornal e conhecer a região. Eu acho também que é importante o jornal, não só o suplemento infantil, mas o jornal em si, colocar as pessoas umas diante das outras, né? Então, se tem assim a notícia que vai ser reconhecer que o outro é diferente. Então, hoje a gente pode levar os temas os mais variados, e na época também, né? Que a notícia fosse transformada numa leitura que a criança opinava sobre aquele assunto, conhecia, embora o assunto fosse diverso. Matemática, nós utilizávamos, né, dentro do jornal, as plantas, os apartamentos que estavam à venda, e até comentava, então a criança desenhava a planta, então a professora de matemática ensinava a fazer essa metragem e tal. Então era assim muito, muito, muito bonito. E nós trabalhávamos, bonito, né, na minha opinião, e nós trabalhávamos com o jornal inteiro mesmo, né? Se utilizava, recortava, guardava. Na época nós tínhamos, as crianças tinham escaninhos e guardava aquele jornal, e ao final o professor de artes transformava os recortes todos em papier-mâché e eles faziam uma escultura, né? E uma escultura versando sobre o tema que tinha chamado mais atenção. Então era um trabalho assim que tinha começo, meio e transformava. A gente percebia que as crianças se interessavam e passavam a ter essa afinidade com as notícias, né? A inteligência, a imaginação, a criatividade, tudo isso era desenvolvido dentro dessa leitura de jornal, e a gente percebe que a preparação para a vida adulta exige que se faça essa interação entre esses conteúdos todos que nós temos no jornal, né? Conhecimento precisa ser transformado em realidade. E o conhecer essa realidade só vai ser possível através da notícia do jornal, né? Eu acho também que aprender a pensar, né, é compreender, refletir, discernir, e isso vai fazer com que ele se assuma como cidadão. Isso dava oportunidade que as crianças trouxessem a notícia. Tinha um dia que a gente fazia como se fosse um jornal falado, né, onde cada um deles trazia uma notícia do seu bairro, da sua região, e muitas vezes essa leitura da realidade era muito importante porque ele não seria manipulado facilmente, não se podia fraccionar aquela informação, porque ele trazia a realidade, o que tinha acontecido. E muitas vezes o outro aluno que morava no outro bairro não tinha ideia do que acontecia ali na região. O ABC foi crescendo, as próprias cidades tinham suas histórias diferenciadas, suas festas, né? E eu acho também que a cultura tecnológica de hoje, né, com tudo isso, vai transformar, então, um verdadeiro espetáculo a notícia.
E quando a gente lê, reflete, se traduz em cultura, a gente vai ter, então, a possibilidade de fazer toda essa mudança, né? Uma outra coisa que eu queria colocar aqui é que, quando a gente aprende a leitura escrita, tanto jornal como livro, como revista, a gente tem um compromisso ético, né? De fazer com que essa criança se torne, repetindo mais uma vez, que se torne um cidadão e tornar esse trabalho intelectual um bem intransferível. Então, nunca mais ela vai deixar de ter esse espírito crítico, e a gente percebe isso, que ela se interessa, e hoje ela vai ver, vai perguntar, vai questionar e vai provocar, muitas vezes, uma conversa em casa, e que vai opinar, e que ela vai ter a possibilidade de ouvir, inclusive, a opinião dos adultos, né? O jornal na sala de aula, ele informa, ele traz conhecimento, ele mostra que esse currículo ele é interdisciplinar, que as disciplinas, embora elas sejam divididas para que sejam utilizadas na sala de aula, elas são muito mais interligadas umas com as outras do que se possa imaginar, né? Então, quando aquele conteúdo fica parado, estacionado num determinado assunto, o professor mesmo fica preso àquela grade e ele não vai desenvolver esses aspectos gerais, né? A palavra educação mesmo, ela vem do latim educere, e ela quer dizer conduzir, deixar para fora, né? Conduzir para fora que seja essa possibilidade de opinar, né? E eu queria terminar a minha fala citando um texto do nosso poeta Ferreira Goulart, que em 1983 ele abriu o 25º Congresso Mundial de Educação através da Arte. E ele diz o seguinte: educar é, de certo modo, transformar o animal em cidadão. Assim, quem educa é a sociedade. Educa através dos seus órgãos especializados, as escolas, né, que tem a função constitucional, e através dos membros a cada momento, em todo lugar. Então, veja a importância da gente ter essa comunicação com a criança, né? E a sociedade, então, vai exercer o seu papel de educar através do rádio, da televisão, do livro, dos jornais. Então, esse ser social, ele só vai ter sentido quando ele se insere como cidadão. E eu acho que é essa a função principal, primordial, da gente ter o jornal dedicado à criança e a utilização do jornal como um todo, de todos esses conteúdos que estão à disposição da criança, para que ela possa discernir realmente, e cada vez vai ser um indivíduo, um cidadão não mais manipulado. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Obrigada, Solange. Obrigada também. Ok. Obrigada também a Sabrina. Tive um problema aqui na conexão, nas duas, né? No Wi-Fi, na rede fixa, e aí mudei de lugar, acho que melhorou agora a minha conexão. Depois vocês me avisam aí se eu tô... Vocês estão conseguindo me ouvir bem agora? Tá tudo bem? Ok. Consegue me ouvir? Consegue. Então tá bom, acho que aqui vai funcionar. Solange, os comentários no YouTube, no chat do YouTube, que a gente também vê aqui durante a transmissão, estão te elogiando bastante, falando da maravilha que foi esse trabalho. E agora, para aproveitar aqui o embalo, a gente, antes de abrir para as perguntas do público, vai ouvir um pouco da trajetória, das experiências da Mônica Rodrigues da Costa. Mônica, eu não sei se a Sabrina chegou a te apresentar antes ou não, quando a minha rede caiu. Chegou? Chegou e está suficiente. Então, tá bom. Professora e escritora, né? Então, mas poeta. Então, escritora nesse sentido, eu ia dizer isso, porque eu sou um tipo especial de escritora, porque eu gosto mais de escrever poesia do que prosa, mas eu gosto de contar a história de mitos, que é um pouco a mistura, vamos dizer, é um caminho poético da prosa para a poesia, né? Mas, na Folhinha, justamente porque eu tinha essa história de ser poeta, eu quis que a Folhinha virasse jornalística, e isso coincidiu com o projeto editorial da Folha.
A Juliana trabalhava na Folhinha e acompanhou todo esse processo, não era, Ju? A Juliana Doreto foi minha editora nas críticas de teatro que eu fazia, porque a gente criou um caderno chamado Guia da Folha, que fez sucesso, e a gente estava testando formatos novos de, vamos dizer assim, mini críticas, porque a gente achava que tinha que ser a cultura no jornalismo, tinha que ser uma espécie de livros de consultas para o público. Eles tinham, todo o público paulistano tinha, por exemplo, 50 peças por ano. Então, para escolher em cada mês, tinha 8 peças. E aí, o que é que você fazia? Tinha que ter um parâmetro. O Estadinho tinha crítica de cultura, a Folhinha tinha crítica de cultura. E a gente procurou direcionar todas as notícias, né, jornalisticamente falando, relativas à infância, sobre crianças e para crianças, para a Folhinha. Por um lado, a gente tinha essa coisa, então, a informação. Então, nessa tríade que o jornalismo em geral tem, informar, ensinar e divertir, a Folhinha, então, percorreu isso, mas a gente procurava um quarto termo, que era o da interação, porque a gente não conseguia fazer jornal sem ouvir a criança. Então, a gente achou que, por exemplo, na época que a Folhinha foi fundada, era muito legal ter a coluna de cartas e a coluna de desenhos, que era um meio de expressão da criança, e depois a gente quis fazer como jornal grandão, ouvir a criança, ver o que ela tem a dizer. Então, por exemplo, tinha um problema dentro de casa, que era um pouco tabu na infância, então os repórteres da Folhinha chegavam, saíam e iam procurar famílias em que crianças e pais estavam com problemas. Então, tem uma capa da Folhinha que é Cri-Cri em casa. Depois, vamos ver o Cri-Cri em casa. Então, aí é que pais e filhos discutem e a criança tem a sua voz. Então, a Folhinha procurava proporcionar uma polifonia de vozes. Mas tinha também o assunto brinquedo, que a criança gostava mais. Então, como é que faz quando o brinquedo quebra? Até onde o brinquedo dura? Então, aí a gente vai mostrar o hospital de bonecos, hospitais de carrinho, e depois o que é que se faz, como reciclar o brinquedo. A gente dá uma panorâmica ali, que o brinquedo é a realidade da criança. Quando acontecia alguma coisa de verdade com os índios, daí a gente falava sobre aquela etnia, porque, então, a cobertura não era através de efeméride, podia ser qualquer mês. Então, esta folhinha, por exemplo, sobre as crianças cinta-largas, que é uma etnia lá do norte do Brasil, é uma etnia cujas terras as pessoas exploram diamantes. E aí, numa dessas explorações, os cinta-largas entraram em conflito e mataram 19 garimpeiros. Foi um escândalo no Brasil. Então, a gente aproveitou para contar, a Folhinha aproveitou para contar que isso era um escândalo, que os adultos estavam tentando resolver, mas que os cinta-largas, eles tinham histórias muito legais e a gente contou alguns mitos dele. A gente entrevistou para isso um antropólogo, Eduardo Viveiros de Castro, que, inclusive, estava tentando difundir a população qual é o papel do antropólogo na vida do índio e como se relaciona uma etnia que é nativa e que é brasileira em termos legais. O índio segue a Constituição brasileira, ou o índio não segue? Quais são as regras? Então, tudo isso ficava aparecendo nessa reportagem e o conflito estava ali e não tinha resolução de conflito. Então, não tinha final feliz. Então, são histórias reais de interesse da criança. Assim como a gente fazia uma reportagem desse tipo, fazia uma reportagem contando como as crianças iam para a escola. No norte, elas iam de canoa,
E nas cidades elas tomavam a Kombi escolar e a gente contava como era a vida ali, o relacionamento na Kombi escolar. Na Kombi ou eu não sei como é que vocês chamam aqui em São Paulo, desculpem, eu sou baiana, às vezes eu esqueço os termos. Eu queria mais ouvir se alguém tem alguma pergunta. Eu fiquei 25 anos da minha vida só sendo editora de jornalismo para crianças. Então, a gente acaba construindo um modelo. O modelo da interação, que começou do desenho e da carta para a folhinha. Teve uma época que a gente teve a coluna Querida Folhinha, porque era assim que as crianças começavam a se relacionar com o suplemento. A gente passou para ter um grupo fixo de jornalismo, que eram crianças que faziam jornalismo e que ganhavam dinheiro com isso. O que era um tanto polêmico, porque a gente era símbolo, vamos dizer, de uma ética, e criança não pode trabalhar. E aí? Aí a gente conversou com a Brinc, aí a gente viu que esse trabalho era de natureza cultural, principalmente no suporte leitura, porque a gente já sabe, pelos estudos aí de uma Emília Ferreiro, por exemplo, que a criança só aprende a escrever quando ela está aprendendo a ler. Existe uma relação entre essas correspondências aí de códigos. Então, ler um jornal, saber como é um jornal, é fazer um jornal, é o pensamento operatório concreto. Então, a Folhinha sempre pensou e estudou o que a criança entende, e isso era o nosso interesse maior. Quais as brincadeiras preferidas? Qual é o bicho de 7 cabeças da escola, que era a matemática e o português? E aí, vamos ver se vocês têm alguma pergunta. Do contrário, eu continuo falando aqui, porque eu tenho muito o que falar. Eu gostei muito da sessão do nosso coletivo Colo, de ouvir as crianças, porque é um lançamento sintético, né? E a gente tinha sempre essa preocupação, tanto é que quando a Folhinha fez 40 anos, vocês acabaram de passar aí no PowerPoint, ou o que pensa a criança paulistana. Então, a gente entrevistou várias crianças e elas diziam quais eram os medos, as diversões, enfim, a polifonia de vozes procurava ser verdadeira na Folhinha. Tinha a voz do adulto e tinha a voz da criança. Claro que a voz do adulto, ela liderava, porque todo jornalismo ainda é um pouco diretivo. As crianças não podiam escrever o que elas quisessem. Elas tinham as mesmas regras editoriais que os adultos. E por isso que elas aprendiam jornalismo. Quando elas tiveram... E para terminar assim, para a gente começar as perguntas, porque eu acho legal, quando esse grupo de crianças que escrevia sempre, periodicamente para a Folhinha, fez 13, 14 anos, a gente convidou as crianças para passarem a colaborar no folhetim. Elas não quiseram, nunca mais elas quiseram virar jornalistas, porque o raciocínio era assim para elas: se tem jornalista de 50 anos que escreve na Folhinha, por que eu de 13 não posso escrever? Então, era outra lógica. A gente sempre procurou trabalhar com essa outra lógica, a lógica que o Piaget chama, por exemplo, de lógica sincrética. Você explica o mundo através do que você sabe, completando com sua imaginação. Então, é isso, gente. Nós temos... Obrigada, Mônica. A minha rede começou a falhar... de novo, gente. Então, vocês devem estar me ouvindo aí com alguma vagareza, não? Ou melhorou agora? Melhorou? Acho que vocês não estão me ouvindo. É isso? Eu estou ouvindo você. Mônica. Ah, então tá bom. Porque estava de... Então tá bom. Se você, Mônica, está me ouvindo, mais gente deve estar. Mônica, obrigada pelo depoimento, só essas seleções de capa
retomando aqui um comentário que a Camila Salmásio, do Radinho PDF, acabou de fazer, você demonstra claramente como a gente pode falar sobre qualquer assunto com as crianças, porque as crianças estão no mundo junto conosco, compartilham as dores, as angústias, as alegrias desse mundo, e o jornalismo tem de dialogar isso com elas. E aí eu vou aproveitar e fazer uma questão que apareceu aqui no nosso chat, da Vamos Criar, o ID, né, que apareceu aqui no chat, falando sobre a importância do incentivo de pais, cuidadores e professores no estímulo dessa criança, Sabrina aqui trazendo para a gente na tela também, como esse estímulo é muito importante para que as crianças tenham acesso a essas publicações, a esses materiais, né? E na pesquisa também a gente vê muito isso, quando a gente conversa com as crianças, a gente percebe como é fundamental que um professor apresente uma revista, um jornal, um podcast para as crianças, que a família também tem esse incentivo. Como a gente pode aproximar, então, esse grupo tão importante do jornalismo para as crianças? A pergunta é para as duas. Quer começar? Solange, quer começar? Será que a Solange travou ou a minha rede que travou? Faz a pergunta. Parece que a Solange não estava escutando, né? Solange, você escuta? Não. Não escuta. Então, passo a palavra para a Mônica, então, para trazer esse comentário. Faz a pergunta de novo, a última parte. Isso. Aqui, Vamos Criar, pergunta, né? Como vocês entendem que seria possível ampliar esse alcance do conteúdo jornalístico que ele passa hoje muito pelos adultos, pais, cuidadores, professores? Eu acho essa pergunta super legal, porque a gente tem duas, vamos dizer assim, duas instâncias. O jornalismo infanto-juvenil seria o jornalismo feito por crianças e jovens e adolescentes. E o jornalismo para crianças e jovens seria o jornalismo que os adultos fariam. Então, você tem tinha na França, na época que eu editava a Folhinha, nesse período aí que já falaram no meu currículo, um jornal chamado Mon Quotidien. Era um jornal que circulava, naquela época, as tiragens eram menores, vocês têm que pensar que a gente não tinha internet ainda. Nós estamos aqui dando um depoimento quase que histórico de nossa vivência. Então, o Mon Quotidien circulava diariamente com 20 mil exemplares, e ele falava só das coisas que estavam acontecendo na França e no mundo. Claro que em todas as áreas do jornalismo, no esporte, na cultura, na escola. Então, a gente queria ser um Mon Quotidien. O sonho da Folhinha era que a Folhinha fosse diária. E aí a gente ia ter mais oportunidade de falar regularmente sobre todas as coisas. Otávio Frias Filho dizia assim, a Folhinha é muito randômica, porque ela não consegue cobrir tudo, então acaba fazendo uma seleção do que cobrir, mas é o que as revistas semanais fazem, né? O que a gente vai fazer com isso? Eu adoraria, eu acho que o correto, o ideal para um país era ter um jornal diário para crianças, ou que o jornal grandão, o jornal para adultos, incluísse em seu repertório públicos falar com a criança e ouvir a criança. Isso também é possível. Eu acho que é um problema de formação do jornalista, que tem medo de falar com a criança. Porque eu levei as crianças da Folhinha para falar com o secretário estadual da Educação, não, com o ministro Paulo Renato. Por quê? Porque tinha um assunto muito importante. Ele subiu de 180 dias letivos para 120 dias letivos. Então, a gente ia perguntar por que teve essa mudança. Só que a gente tinha combinado as perguntas com as crianças, mas quando elas começaram, que o Paulo Renato puxou conversa com elas estavam dizendo que elas não estavam gostando porque elas iam perder a hora de férias. Então, a lógica era outra. O ministro teve que explicar às crianças que havia crianças que precisavam ficar mais tempo na escola. Então, já começou um problema ali,
Porque, então, as crianças disseram para a gente da folhinha que elas iam fazer as perguntas combinadas e chegaram lá e ficaram reclamando com o ministro. A lógica é um pouco outra. Então, parece a diferença entre o pensamento sensível dos homens felizes, como fala a etnografia e a antropologia do Lévi-Strauss, que pensa por similaridade, e nós, racionais, que pensamos por contiguidade. Então, é preciso ouvir as crianças. Teve um vídeo de alunas que fizeram um TCC na USP, por exemplo, que a última pergunta foi assim, e dinheiro? Vocês acham que tem gente rica? Porque as crianças falavam assim, não, para ser rico, você tem que botar o dinheiro no papel, pegar uma tesoura, você vai ser muito rico. Aí, no final, as crianças perguntaram, e aí, vocês acham que todo mundo tem dinheiro, tem gente rica? Aí as crianças responderam, não tem gente rica, a gente nem acha que exista gente rica. Agora, ainda existe, Mônica, e depois a Playback Press ampliou com outros jornais para diferentes faixas etárias. Le Petit Quotidien, muito bom. Obrigada por essa notícia para mim, que é tão boa. Como eu saí em 2008, eu comecei a ser professora e comecei a me dedicar a um jornalismo mais seletivo, que foi a crítica de teatro para crianças, porque eu tinha que abraçar outra profissão, porque chega a uma certa idade que os caras, no jornalismo, fazem uma coisa que se chama passaralho, mas aí eu vou deixar para vocês discutirem isso. E isso acontece, eu acho que deve acontecer acontece no capitalismo, né? Então, a gente tem que estar preparada para se renovar. E eu me tornei professora de jornalismo. Mas eu sou mais jornalista do que professora, no sentido de dizer aos meninos, gente, o taxímetro está girando, vocês estão atrasados, como é que não conseguiu a fonte ainda? Vai para a rua mudar. Então, eu fazia um pouco isso com as crianças, elas tinham que ter noção que tem que ter deadline. Sim. E falando de grande imprensa, a gente tem uma pergunta aqui da Bruna sobre eleições, esquentando aqui um pouco o nosso debate. Como as crianças não votam, a gente acha que elas não precisam saber nada de política, mas é o contrário, não é? As eleições, elas iam entrevistar. Então, elas já entrevistaram Lula, elas entrevistaram Serra, elas entrevistaram os principais candidatos sempre, de 4 em 4 anos para governador e de 4 em 4 anos para presidente. Foi difícil isso. Porque antes a gente fazia assim, nós estamos conversando com vocês e explicando o que é política. Então, nós vamos dizer como é que o país funciona, o que é presidencialismo, a história das eleições no Brasil. Aí depois a gente mudou. A gente conversou com as crianças sobre programa de governo em várias escolas e pediu para elas fazerem as perguntas e a gente passou para os candidatos. Só que elas faziam perguntas assim, você tem filho? Aí a gente dizia assim, será que não tem neto? Como foi sua infância? Você gostava de brincar de quê? E aí tinha a pergunta, o que é que você vai fazer para o Brasil, o que é que você vai fazer para São Paulo? Eu acho que as crianças sabiamente entendem que o caráter, os valores, né, a história daquela pessoa importa muito também, né, no cargo que ela ocupa. Então, elas, de novo, né, nos ensinando. Solange, como é que você tratava essas questões no diário? Então, a Mônica teve uma experiência de uma imprensa numa capital, né? Nós aqui não, éramos uma cidade, várias cidades, mas uma cidade do interior. Então, nós não tínhamos o próprio jornal, não tinha nós não particularizávamos esse assunto. Então, quando na época das eleições, por exemplo, que eu me recordo, se dava todo um histórico de como é que apareceu a ideia de se eleger alguém para cuidar dos interesses dos outros, né? Então, a gente fazia assim, essa parte, e se mostrava que existiam os poderes institucionais que cuidavam para que houvesse o bem-estar. Eu só quero complementar com a Mônica, que ela falou que a gente chega numa certa idade, e é verdade. Então, Mônica, eu hoje sou advogada.
Eu, no decorrer desse... eu fiz toda a minha trajetória aqui no Diário, trabalhei para esses outros jornais, escrevi jornal infantil para várias cidades do interior, fiz esse trabalho de jornal na sala de aula. Trabalho lindo. Mas aí chegou num momento em que eu senti também essa situação que você colocou, né? Então, a redação passa a ser uma coisa... Muda, né? A feição da redação. E aqui também. Mas faz parte da natureza do jornalismo, talvez, claro, né? Eu acho que as pessoas têm que ver com naturalidade isso. Então, e eu fazia. Mas eu também posso dizer que eu, como jovem profissional na redação, quando via mestras como vocês indo embora, percebia que estava perdendo a oportunidade de aprender muito. Então, eu sentia muito quando isso acontecia, porque eu acho que a riqueza é a mistura, né? Trazer esse jovem repórter, o aluno recém-formado, né, Mônica? E a gente tem vários aqui conosco que já se aproximaram do Colo. E a gente, na verdade, teve a intenção, né, desta live justamente para que a gente pudesse homenagear vocês, porque vocês trilharam um caminho, e aí vou emendar na minha nova pergunta, eu não vou me emocionar agora, mentira, porque vocês começaram a trabalhar num jornalismo infanto-juvenil, que se para a gente hoje é difícil, se a gente acha que há preconceito, para vocês, a gente imagina que os obstáculos foram ainda maiores. Então, o que a gente faz hoje com o Colo, a gente só pode fazer porque vocês trabalharam muito e muito bem, nos inspiraram, nos iluminaram mesmo nessa nossa caminhada. Então, eu queria perguntar, aproveitando aqui uma pergunta que apareceu no chat também, como é que foi os obstáculos, a dificuldade, como é que a redação olhava, como é que os colegas olhavam, como é que as fontes olhavam? Porque a gente percebeu que as crianças adoravam, né? Mas e todo o resto? Como é que foi esse trabalho? Porque quando chegavam 10 crianças na redação, os repórteres de política e economia, eles ficavam furiosos com a gente. As crianças saíam correndo, se espalhando e perguntando a todo mundo o que ele estava fazendo, o que estava fazendo no computador. Então, aí eles tentaram proibir a Folhinha de levar a criança. Mas aí a gente fez uma negociação, porque Otávio, ele gostava de experimentar, e ele achava que a Folhinha sempre foi um projeto de Otávio, que seja do meu conhecimento, que ele compartilhou. Por exemplo, a gestão de Belcrães foi maravilhosa, porque ela representou na Folhinha a inovação, e representou muito bem, e que a Folhinha continuou nessa direção da inovação, procurando os enfoques da Bel, mas procurando também os enfoques jornalísticos, que eram uma perspectiva, por exemplo, do Otávio Frias Filho. Ele teve a ideia de a Folhinha só cobrir ciência a partir dos telex, que não havia internet na época, dos telex que chegavam. Então, em vez de a gente contar a vida das formigas, a gente contava que houve morte por envenenamento no zoológico, de tais e tais animais, e o que é que aconteceu. Por que envenena animal? Aí tem as leis dos animais, e depois tem o corpo dos animais, enfim. Mas a gente partia sempre de um gancho do presente, que foi uma solução que eu achei interessante. E foi ideia de Otávio Frias Filho. Ninguém faz jornalismo sozinho. Então, aqui nós tivemos uma situação totalmente diferente, né? Eu editava a página feminina também, e o suplemento infantil, era um jornal pequeno, regional, né? E aí o Diarinho foi ficando, assim, uma coisa que não era séria, né? E era muito difícil, porque foi passando, assim, fazia e tinha o dia do fechamento, começou a ficar mais adiantado e tal. A única coisa que eu tive alguns problemas aqui, mas que foram contornados, foi a exigência de que não se utilizasse para colocar publicidade. Aí, isso aí a gente bateu firme e nós tínhamos um diretor de redação que me apoiou muito, nós tivemos vários, como o jornal pequeno, passam várias pessoas, né, que passaram por aqui, que depois a gente se encontra aí na vida, né? E o departamento de publicidade entendeu perfeitamente que nós não queríamos que fosse, de certa forma, invadido, porque foi um período em que, para cá,
o poder aquisitivo melhorou, a indústria automobilística, foi assim, a classe operária vai ao paraíso que aconteceu aqui na região. Grandes empresas que hoje tem, por exemplo, a CVC, que hoje domina turismo, ela nasce aqui em Santo André, e ela começa a financiar viagens para os funcionários das montadoras, né? Então, tudo acontecia aqui no ABC, era um fulcro de situações efervescente, né? E aí a publicidade, se entrasse, entraria a massificar. E aí nós não tínhamos. O que nós tínhamos era uma atividade que chamava Manhã Colorida. E essa Manhã Colorida nós fazíamos no parque, as crianças desenhavam naqueles restos de bobina que sobravam, né, que eram fornecidos, e elas desenhavam, pintavam, e nós fazíamos depois um varal pedagógico, onde elas faziam escolha do desenho melhor e a gente publicava esses desenhos melhores. Mas então, você tinha interação também. Você tinha interação. Eu quero fazer uma ressalva. A participação de crianças na Folhinha era menor proporcionalmente do que o jornalismo que a gente fazia. Então, a gente fazia o jornalismo padrão, dos adultos falando para as crianças, mas a gente procurou ampliar, vamos dizer assim, romper algumas fronteiras, tornando as crianças protagonistas do jornalismo. O jornal, nós não podíamos nos permitir, por exemplo, entrevistar este prefeito de determinada linha e outro, porque é um jornal que dependia de várias publicações e que não é tão simples assim que a gente possa fazer essa higienização, né? Mas o diarinho ele ficou preservado. Então, o máximo que nós fazíamos era um recorte em que ele podia entrar num teatro, ele podia entrar no circo, quando acontecia. Que teatro a gente tinha muito pouco, não era comum aqui na região peças infantis, nem as adultas, quanto mais as infantis, né? E isso acontecia. Então, essa interação se fazia através dessas manhãs coloridas. Então, a Manhã Colorida se fazia em todos os municípios e nós tínhamos, o jornal tinha uma rádio AM. E nessa rádio AM nós fazíamos um programa de rádio todo sábado. E esse programa de rádio a gente fazia de uma praça também. Utilizava todo o equipamento que tinha para esporte, né? E tudo regional. Aqui nós funcionávamos... As notícias da capital vinham através de agência de notícia, né? E quando a página feminina, quando tinha um desfile, uma coisa que se mandava o fotógrafo, mas não era assim, não tinha esse acesso a toda essa... Parecia que nós estávamos... São Paulo era perto, mas não existia todo esse equipamento para que se levasse um monte de gente para fazer... e a gente tinha, então, esse programa, né? E nesse programa, nós, naquele tempo, já fazíamos adoção de animais, que não era uma coisa muito... Não era comum, né? Nem se falava nisso. Então, alguém que tivesse uma ninhada de cachorrinhos, levava lá e a gente terminava adotando aquelas... Mas não era adoção nos modos que tem hoje, né? Era dessa forma. Então, era um trabalho, assim, muito mais regional, né? Então, nós não trazíamos criança na redação. Depois, houve uma época, no Diário de São Paulo, quando eu estava lá, que nós levávamos as crianças mais lá na Anhanguera, onde tinha o Parque Gráfico. E aí era um outro programa. A gente levava lá, eles visitavam, tomavam um lanche e tal, e faziam o jornal na sala de aula naquele dia lá. Então, a gente distribuía o jornal do dia, eles recortavam alguma coisa, se fazia um debate e a professora participava para aprender. Porque, como eram muitas escolas, a gente não podia chegar em cada uma, como eram nas outras cidades do interior e como era aqui no ABC, né? Então, essa interação, Mônica, se dava de outro jeito. A Folhinha fazia essas oficinas igual a vocês, porque a gente seguia um certo padrão de jornalismo para crianças no país, que já tinha essas oficinas e participação em experiências científicas, coisas assim. Seguia igualzinho. Nós levávamos lá no Parque Gráfico, né? E eles viam toda a formação, como é que era colocado as cores e tal, e o professor depois aproveitava. A gente fazia folhetos, fazia uma cartilhazinha que levava para casa e tal, e eles tomavam um lanche no local onde o pessoal da redação almoçava, jantava, né? E a gente fazia, então, um aniversário, uma coisa assim, combinava com a escola e fazia. E a escola levava as crianças lá de ônibus, uma turma de manhã, outra turma à tarde, então, uma vez por semana, a gente recebia dessas escolas. E dava prioridade para escolas mais longe, porque eles não tinham esse acesso, né? Eu não sei se essa discriminação era válida, mas
nós fazíamos, selecionávamos aquele monte de escola que entrava em contato, né? Mas carteirinha chegamos a fazer para participar de alguns eventos, sim, em Piracicaba. Em Piracicaba, sim. O diretor da redação, ele era bem jovem, e ele tinha esse jornal, existia uma folha uma folha no domingo, que era tipo o amarelinho que tinha aqui no Diário Popular. Quando eu fui para São Paulo, eu fui pelo Diário Popular e depois para de Campinas, né? E tinha uma página dentro. Essa página dentro foi transformada, então, num suplemento infantil. E todos eles foram assim, a pretensão nossa foi totalmente satisfeita, né? A gente conseguia, assim, que depois de ter deixado o jornal infantil, eu ainda encontro gente que leu, que foi meu aluno e me conheceu através do jornal. Então, é sempre gratificante. Mas aí, como a Mônica falou, eu achei que era hora de fazer outra coisa. E aí fui fazer o curso de Direito, e hoje eu leciono Direito. Leciono Direito do Trabalho, que é a minha especialização. Terminando aqui, eu vou para a faculdade. E aproveitando... Isso. Está chegando ao seu tempo limite, né, Solange? A professora precisa dar aula, certo? Não. Agora, eu vou fazer mais... eu vou fazer mais uma pergunta, e aí a gente encerra. Eu sei que, assim... se fosse programa do Jô Soares, né, a gente ouviria um né, com certeza, se a plateia pudesse nos falar, mas vou retomar aqui uma pergunta da Jaqueline. E a gente está falando, né, sobre essas mudanças do jornalismo para as crianças ao longo do tempo, da mesma forma que um certo padrão ficou, né, Mônica? A gente tem já um modelo de jornalismo para as crianças no Brasil. E a Jaqueline pergunta, e agora com as redes sociais, o TikTok, o Instagram, como é que a gente que faz jornalismo para esse público deve se adaptar? O que a gente tem de manter? Em que medida a gente deve alterar alguma rotina na produção? Eu acho que hoje é um cuidado que nós não podemos transformar notícia em espetáculo. Essa é a principal preocupação que o professor, eu falo como professora porque o aluno traz para dentro da sala de aula essas suas expectativas, essas suas novidades, né? E eu acho que o perigo está nisso. Então, tudo é um espetáculo, né? A baleia que morre lá na praia, que aparece lá, é um espetáculo, não é um questionamento de até que ponto vai esse meio ambiente, até como é que ela nada, mas de repente ela ficou na areia, como é que chegou, né? Então, isso tem que ser explorado. Então, o professor, o adulto, o jornalista tem que tratar isso como livrar do espetáculo, porque tudo está se transformando, né? Então, a gente pega um programa de televisão aí, passa a onça sendo chipada, e não se fala nada, ele não sabe nem onde é que existe aquela onça, né? Então, eu acho que é isso. Hoje nós temos, tudo se transforma em espetáculo. E a leitura escrita, então, vai tendo que explorar esse lado crítico, formar esse cidadão que lê e vai nas entrelinhas, porque quando ele for ler o que existe ali dentro, ele vai se transformar no cidadão que nós queremos que ele seja, para que a gente tenha uma sociedade melhor. Eu acho que é isso. Mônica, vou fazer minhas vezes de suplente aqui, peço para você... Tudo bem, a Ju caiu, né? Caiu. Gente, eu ia dizer assim, olha, a gente já pode fazer, o Coletivo Colo, já tem experiência em know-how e conhecimento e prática também, porque vocês já são editoras, tem gente que já é editora há 20 anos, né? No Qualé, por exemplo, eu não sei, no Joca, tem 2 décadas, 1 década e meia. O Joca fez 10 anos no ano passado. Então, o Coletivo... A Qualé, o Jornal da Criança vieram mais recentemente, mas é isso, vem havendo uma renovação, né? Ou seja, já dá para escrever uma história do jornalismo, pela perspectiva do presente, ou seja, vocês vão dizer, e agora, para onde a gente vai? Eu acho que tem que seguir o caminho tecnológico, não há outra coisa.
O Décio Guattari dizia assim, cansa-se, tem um poema dele, cansa-se, Senhor, do mundo dos signos, embora não haja outro. Então, a gente tem que fazer jornalismo imersivo, a gente tem que fazer jornalismo no videogame, tudo isso é possível. A gente pode criar ambientes jornalísticos e difundir essa prática e, vamos dizer assim, esse hábito de leitura ou esse hábito de interação. Porque o mundo, depois do cinema, a gente já parte para fazer outro tipo de jornalismo, né? Basta ver a diferença do jornalismo de site para o jornalismo de TV, para as reportagens especiais de TV, por exemplo. Agora, quando os sites tiverem suas TVs desenvolvidas, a gente vai ter uma total mistura de linguagens. E a linguagem jornalística verbal escrita, ela continua, porque o site ele usa esse suporte verbal escrito para difundir qualquer tipo de notícia, inclusive a reportagem. Então, o jornalismo tem que ser repensado nesse sentido tecnológico também. Eu achava que um sonho, fazer que o coletivo Escolo tivesse uma equipe que fosse a redação de um jornal para crianças. Aí um sonho, que esse jornal tinha um pedaço, que a gente chama assim, uma plataforma construída com códigos abertos, em que as crianças fossem as donas daquele pedaço. Uhum. Elas iam conseguir postar filmes, desenhos, tudo que elas quisessem. Agora, esse negócio de censura e até algumas questões que a gente tinha que resolver internamente como fazer, porque não pode dizer palavrão. Eu dizia, vocês podem tudo, menos dizer palavrão, porque o leitor não vai suportar esse negócio. Aí tinha os limites do jornalismo, tinha as regras de conduta. E aí as crianças tinham que fazer essa coisa de saber o que ia publicar, mas que elas tivessem aquele pedaço em código aberto, justamente para elas monitorarem, se organizarem. Esse seria o sonho. E experimentarem, né? Eu acho que... para poder ter discernimento crítico, porque se não experimentar, vai achar tudo uma maravilha. Exemplo, estão querendo, em muitos prédios aqui em Santa Cecília, onde eu moro, estão querendo tirar os porteiros 24 horas e colocar reconhecimento facial. Uhum. Mas isso é uma maracutaia para instalar um novo programa que depois vai custar muito mais caro para o consumidor. É o mercado funcionando. E a gente já sabe que, do ponto de vista científico, o mercado se chama capital financeiro. Então, o reconhecimento de rosto... E eu disse assim, eu não quero reconhecimento de rosto, porque meu rosto muda muito. Se nasce uma ruguinha, eu já não vou ser reconhecida, eu vou ficar presa. Eu quero chave, é proibido ter chave. E aí? Mônica, agora você já entrou na minha área, esse é direito condominial. Já pode mandar a questão aí para mim, que a gente... Não é? Já é um assunto que nós já é um assunto, as crianças vão adorar o reconhecimento de face, mas... A gente leva aqui até que ponto esse reconhecimento facial fere uma série de artigos da dignidade da pessoa humana. Não é? E quem pergunta também para as crianças, né, o que elas acham dessas mudanças no condomínio, na escola, né, esse tipo de coisa também, ninguém pergunta, né, para as crianças o que elas pensam disso, né. Elas vão adorar. Gente, Mônica. A experiência, pelo menos. Elas querem experimentar tudo. Aí elas experimentam e a gente vai conversando com elas e, né, conduzindo a questão ali para outras camadas, e aí elas vão pensando junto com a gente, né, desenvolvendo algumas críticas desse processo do capital, né, que, enfim, retira empregos e armazena dados, a gente não sabe direito o que as pessoas fazem com os nossos dados, e por aí vai. E são questões que a gente também tem que trabalhar com as crianças, né, a gente acha que isso é muito longe, live, né? Temos uma pauta, exatamente. Olha, estamos agora com quase 1h15 de live, então eu queria que vocês fizessem as considerações finais, para que a gente pudesse também, claro, liberá-las, né, para os outros compromissos da noite. Então, em nome de
todos, todas e todos integrantes do Colo. A gente agradece muitíssimo a participação de vocês, é um dia, uma noite muito especial, não apenas porque a gente agora divulga oficialmente o Colo, mas porque a gente pôde estar com vocês, ouvir as experiências, aprender tanto, pensar junto com vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada. E a gente quer agora uma mensagem final. Solange. Eu fiquei muito feliz, emocionada, mesmo porque eu estou fazendo isso aqui do Diário do Grande ABC. Então, para mim, é uma satisfação muito grande. Eu tenho recordações maravilhosas desse período que eu tive a oportunidade de trabalhar aqui, né? E eu quero desejar vida longa para o Colo e que não seja só, continuem a contar conosco e usar e abusar do nosso conhecimento. Tá? Estou à inteira disposição de vocês para o que for preciso, até para essa ideia de formarmos aí um novo veículo, de repente, né? Boa noite, muito obrigada. Oba! Gente, eu quero agradecer, eu gostei muito do convite, fiquei me sentindo acolhida e reconhecida. E aí vou fazer uma brincadeira, eu queria ser como aquele personagem do Robert De Niro, eu queria ser estagiária de vocês, porque tem coisas do presente que a gente precisa dominar, como a tecnologia, se a gente quiser avançar na nossa pesquisa de linguagem jornalística, por exemplo. Uhum. Eu fiz mestrado também, como a Ju, minha dissertação teve o título Ler Sem Engasgar, e foi sobre a folhinha. E ler sem engasgar foi uma frase de uma criança que a gente perguntou assim, o que é que você gosta na folhinha? Porque na folhinha a gente lê sem engasgar. Uhum. Aí a gente traduziu isso, né? Ler sem engasgar, então por que será? Porque tem frases curtas, eles conseguem respirar enquanto falam verbalmente. Então, eu quero que a gente leia sem engasgar o jornalismo contemporâneo. Um beijo, muito obrigada. Travei de novo. Juliana, está ouvindo a gente? Não. Voltei? É isso? Acho que sim. Estou ouvindo vocês. Eu também estou ouvindo vocês. A tecnologia não me ajudou hoje, em nada. Ela travou o tempo inteiro. E aí eu quero também agradecer muito a Sabrina Generali, que estava aqui conosco nos bastidores, mas ela deveria estar aqui conduzindo, tá? Ela faz isso aqui muito melhor do que eu, mas como ela é habilidosa para fazer as duas coisas, veja, ela organiza a tecnologia e também conduz, eu não sou tão boa assim, aí ela ficou aqui nessa posição, então, super obrigada, Sabrina, por me cobrir aqui nas falhas da rede. Queria também dizer que todos os integrantes do Colo estiveram aqui acompanhando, né, esse debate e compartilhando as experiências. A gente teve aqui a fala do Newton, que hoje diz ter a honra de ser o editor do Diarinho, né, nesses 50 anos do jornal. A Cristiane Parente relembrando as experiências dela no clubinho, que tinha um conselho de leitores, de crianças. A Sara Fernandes, do Radinho BDF, dizendo que foi leitora do Diarinho e hoje é uma jornalista que trabalha para as crianças. A Viviane Zanado, falando também da experiência dela do Jornal da Criança. A Maria Carolina do Joca, falando dos 14 anos como editora de um jornal para criança, né, trabalhando, na verdade, né, com jornalismo para as crianças, não só no Joca, e outros tantos que eu não consegui anotar, mas que estão aí acompanhando. E agora o Colo continua nas redes, a gente tem um site, tem páginas nas redes sociais também, mas, obviamente, a gente não vai estar apenas, né, com essa presença virtual, a gente vai fazer, as nossas pretensões são fazer uma série de eventos nas universidades, nas redações, aqui online, e outros projetos grandes aí que virão. Quem sabe, né, Mônica, esse sonho, a gente consiga também arquitetar de outra forma um jornalismo diário para as crianças, né, algo que
o Brasil, né, ainda não teve, salvo engano, né, pelas minhas pesquisas, acredito que não. Pois é. Obrigada mais uma vez, uma alegria, um prazer, uma honra, uma felicidade enorme. A gente continua em contato e a gente volta a fazer lives com vocês e com outras figuras importantes do jornalismo para as crianças. Editoras de colo, live com todas vocês de colo, porque vocês também têm experiência a compartilhar para a gente. É como aquela conversa de que Walter Benjamin fala antes de a narrativa ter sido assassinada, porque os intelectuais, filósofos, eles dizem a narrativa morreu, mas agora a gente pode voltar a esse compartilhamento de experiências, né? Como se tivesse... E também, porque isso é fundamental, né? E agora a gente sabe que dá para fazer online, e mais gente poder estar aqui na nossa conversa. E um dos eventos que a gente quer fazer também é estar com as crianças aqui, né? Mas que seja prazeroso para elas. Então, esse papo desse jeito talvez não agrade muito a elas, então a gente precisa fazer alguma coisa mais pensando nelas, ou agrade, mas talvez canse um pouquinho, né? Então a gente vai bolar alguma coisa em que elas se sintam estimuladas por mais tempo aqui nessa conversa online. Muito obrigada a todos, todas e todos que nos acompanharam aqui na transmissão, e mais uma vez obrigada a Mônica e Solange, obrigada Sabrina, boa noite a todos, beijo enorme, o Colo continua, viva o Colo, vida longa ao Colo. Beijo. Beijo, gente. Então, pronto. E obrigada aos ouvintes e à plateia, aos espectadores, né? Porque eu não vejo vocês em janelinhas, mas vocês veem a gente, né? Então, sim, muito obrigada a quem participou e ouviu e veio conhecer o Coletivo Colo. Obrigada. Obrigada, boa noite, gente. Tchau. Boa noite, tchau. Então, a gente vai sair do estúdio, certo?